Glórias a Deus nas alturas. Chegamos à metade do estudo. Estou feliz. Estou muito feliz, irmãos, porque chegamos na metade dessa série, chegando na metade desse estudo, chegamos numa fase a qual eu me alegro, porque se você assistiu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sucessivamente os vídeos que eu coloquei aí, você está próximo de receber o Espírito Santo, se é que você não já recebeu. Porque depois de participar desse estudo, meu irmão, você vai ter uma nova perspectiva de vida, você vai ter uma nova visão. E qual é a visão e a direção? Ser cheio do Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Sou missionário Mano Elitombe, você me encontra nas redes sociais, @pr.manoelitombe, YouTube, Facebook, Kawaii, Instagram, TikTok e na igreja. Ou nos montes, em tudo que é lugar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Eu oro onde eu estiver. A Bíblia diz, buscar-me-eis. Eu busco todos os dias. Ai de mim se não fazer isso. Vamos para a Bíblia. Ela é luz para nós, lâmpada para nós. Meu irmão. A Bíblia é a chave do céu. É ela que nos dá o direito de receber o Espírito Santo. É a Bíblia, sim, é a Bíblia. A Bíblia é que fala de Deus. É a Bíblia que traz a fé ao homem, porque a fé vem através do ouvir. Ouvir o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Sim, é ela, irmão. A fé verdadeira, a fé que leva você a Deus, ela vem através da Bíblia. Pega a Bíblia aí. Vamos ler. Primeiro abra no livro de Ageu. Missionário, como é que faz para abrir o livro de Ageu? Eu vou ensinar um jeito de você conhecer a Bíblia. Por exemplo, você pega a Bíblia, você tem que ter uma visão aqui. Se eu abrir no meio da Bíblia, eu vou abrir Ezequiel. Se eu abrir um pouquinho mais no meio, eu vou abrir nos livros já dos profetas maiores. Tá bom? Um pouquinho antes, eu já vou encontrar Salmo. Então, é só você colocar um dedo aqui, todas a Bíblia, dependendo do tamanho. Você tem uma noção mais ou menos. Aí você abriu aqui, já cai em Ageu. Ou você retorna alguns livros antes do Novo Testamento, Malaquias, Jonas, Sofonia. Você vai abrir nos livros Amós, aí você encontra Ageu. Ele está ali no meio de todos ali. Não tem como eu falar para você o número, a página, porque cada Bíblia tem a grande, menor, a Bíblia pequena, a Bíblia grande, a Bíblia pequenininha, tem várias Bíblias. Quer dizer, várias edições gráficas. Mas a Bíblia é única e verdadeira. Por isso ela é a palavra de Deus. Você entendeu, né, irmão? Deixa eu ver aqui, tá ligado? Achou aí Ageu? Vamos para Ageu 2, capítulo 2, versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Por isso, não temeis, não temais. Missionário, esse estudo, o senhor falou e eu fiquei com medo. Eu pensava que eu tinha o Espírito Santo e depois desse estudo, eu descobri que eu não tenho. Eu estou com medo agora. Eu fui enganado pelos pastores. Eu fui enganado pela religião a qual eu frequento. Eu fui enganado pelos pregadores, seja pastor, padre, presbítero, diácono, apóstolo, bispos, profetas e profetisas. Eu fui enganado. Calma, calma. Davi disse, enquanto a vida há esperança. Calma, não temas. Qual é o foco agora? Qual é o foco, meu irmão, minha irmã? O foco agora é você buscar quem? Deus. O foco é esse. O foco é você ser filho de Deus, ser filha de Deus. Você entendeu? O objetivo é esse. Então tenha paz. Eis que a paz vos dou, em nome de Jesus. Então a partir de agora vamos buscar Deus. De manhã, tarde e noite, buscar o Espírito Santo. Vamos para Miqueias. Abra lá Miqueias. Livro do profeta Miqueias. Abriu? Eu não estou abrindo porque eu já deixei aberto aqui, né, irmão? Para facilitar o vídeo.
Miqueias capítulo 2. Achou? Isto. O vídeo é fácil, você dá um pausa no vídeo, vai lá, acha o Miqueias e retorna o vídeo. Capítulo 2, versículo 7. Ó vós que sois chamado casa de Jacó, você é chamado, Deus te chama. Porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? Não está as suas obras? Não são suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Eu disse, simples e fácil. Porventura o Espírito de Deus mudou? O Espírito de Deus não é o mesmo que habitou em Moisés, em José, habitou em Josué, em Gideão e em Davi, em Abraão, em Noé, em Sansão, em Gideão, habitou em Malaquias, Sofonia, Amós e em Miqueias, também habitou em Jonas, habitou nos reis e em vários profetas, sacerdotes e levitas. Não é o mesmo Espírito que habita hoje nos santos de Deus? Porventura mudou o Espírito de Deus? Não, é o mesmo. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas e havia trevas. E o Espírito de Deus trouxe o quê? Vida. O Espírito de Deus traz o quê? Vida. Se você foi para a igreja e o Espírito de Deus não entrou em você, tu está correndo grande perigo. Se o Espírito de Deus não entrou em você ainda, você está correndo grande perigo. Não é para você ficar com medo, não temas. A partir de agora, busque Ele. Jesus disse, aconselho que de mim compre ouro refinado. O que é isso? É buscar o Espírito de Deus. Simples e fácil. Vamos lá. Zacarias. Eu amo Zacarias. Nossa, esse profeta aqui para mim é show. É a maravilha, irmão. Olha, lê o livro de Zacarias. É uma bênção, irmão. É uma bênção. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito pelo meu Espírito, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor de quem? Dos Exércitos. Vamos lá. Não é com força. Não é com força. Então, se não é com força, a maioria dos pregadores de hoje estão perdidos. Por que perdido? Porque, irmão, se não der o dízimo, não vai prosperar. Não é por isso. Irmão, se não vender tua casa e dar sacrifício, não é por isso. Irmão, se não for pela revelação, não vai. Não é por isso. Irmão, se não for por guardar dias, meses, anos, se não for para guardar tal momento, não é por isso. Não é por força e não é por violência. Zacarias capítulo 4, versículo 2. Mas é pelo Espírito de Deus. Aí se cumpre o versículo. O Espírito de Deus convencerá o homem de todo o seu pecado. Você quer guardar algum dia para Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Você quer descobrir os seus caminhos? Para onde você vai? Para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Ciência do Espírito de Deus. Ele vai mostrar para você. Simples e fácil. Você quer descobrir se você vai ser feliz no futuro? Busque o Espírito de Deus. Você saberá tudo o que vai acontecer, porque o próprio Deus te revela. Simples e fácil. Você quer se salvar? Busque o Espírito de Deus.
porque está escrito, não é com força nem com violência, não é com promessas, não é com acender a vela, não é por prostrar diante da imagem. É tão cabuloso que até as igrejas protestantes hoje têm imagem. Qual é a imagem? Uma arca da aliança. Ali é idolatria. Vocês estão tão sérios porque lhe falta o Espírito de Deus. Para quê? Para ter discernimento. Porque não é com força nem com violência, mas é com o Espírito de Deus. O pecado habita em tudo que é lugar. Por quê? O Espírito de Deus não está ali. Não é com força, não é com violência. Zacarias 4:6. Então o que eu tenho que fazer, missionário? Busque, implore, clame, suplique, jejuma, ore, suba, desça, pare, ande, busque, implore pelo Espírito de Deus. Missionário, por quê? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Joel. Joel capítulo 2. Abra no profeta Joel. Capítulo 2, versículo 28. O que diz? Abriu aí? Olha o que diz a Bíblia em Joel. Capítulo 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E há de ser que depois de quê? Depois de quê? Depois da cruz, irmãos, há de ser que depois da cruz do Cristo, há de ser, depois que o Cristo for levantado, como a cobra foi levantada no deserto, lembra de Moisés? A cobra levantada no deserto. Jesus disse, assim como a cobra foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olha, observe, depois de quê? Depois da cruz do Messias, Paulo disse, eu prego a cruz, para uns é escândalo, mas para nós é o poder de Deus. Eu prego a cruz, eis, depois da cruz de Cristo, está escrito, Joel capítulo 2, versículo 28, depois da cruz de Cristo, depois daqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eita maravilha! E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões, terão sonhos, e vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, vossas mulheres, vossos pequenos e grandes e médios, vós brancos, vós pardos, vós de qualquer raça e etnia, vós de qualquer país, vocês de qualquer lugar do planeta, vocês terão visões. Visões de quê? De Deus. Visão de quê? De Deus. Olha para mim aqui. Joel capítulo 2, versículo 28. Ele disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. No versículo 27 do capítulo 2, ele diz que eu serei o seu Deus e ele será meu povo. Ele diz aqui, versículo 27. Mas no versículo 28 ele diz, derramarei do meu espírito. Minha irmã, não dependa do teu pastor, não. Irmã, não dependa do seu apóstolo, do seu bispo, do seu presbítero, diácono, nem tampouco do seu ancião. Não dependa de homem. A Bíblia diz, se você clamar, implorar, suplicar pelo Espírito de Deus, vocês vão receber. Pastor, eu tenho que sair da minha igreja? Não, irmão, não saia da tua igreja. O que você tem que fazer então? Você tem que se encher de Deus. Você dentro da sua igreja aí, dentro da sua igreja, imagine você dentro da sua igreja cheio do poder de Deus. Quando Satanás chegar, disfarçado de santo, disfarçado de algum pregador, disfarçado de anjo, for pregar, ele vai estar olhando para você, ele vai estar olhando para você, e ele vai ficar sem voz. Eu já vi de tudo deste mundo.
eu já vi um pregador ir em direção de uma pessoa, e quando chegar perto da pessoa, a voz não sair mais. E aquela pessoa cheia do Espírito Santo ficou só ali. E depois eu quis saber por quê. Ele disse, olha, eu falei que quando aquele pregador passasse perto de mim, a boca dele ia ficar em silêncio. Porque Deus me revelou que ali era o diabo pregando. Se encha do Espírito de Deus, que até o diabo vai ter medo de você. Esse é o objetivo. Qual é o objetivo? Ser cheio do poder de Deus. Para quê? Para você ser salvo. Não é para você se encher de Deus, para você mostrar para todo mundo. Você não precisa isso. Não é com força e nem com violência. Zacarias 4:6. Você vai ser cheio do Espírito de Deus para quê? Para você transmitir aquilo que está escrito na Bíblia. Aquele que crê em mim, do seu íntimo fluirão rios de águas vivas. É para isso. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, vai pedir. O filho pede o pão, o pai dá o pão. O filho pede paz, o pai dá paz. O filho pede e o pai dá. Entendeu, minha irmã, meu irmão? Eu só quero que você se encha de Deus, do Espírito Santo, mais nada. Porque eu penso, missionário Mano Litombe, uma vez que você se encheu do Espírito de Deus, pronto, resolveu o teu problema. Uma vez que você se encheu do Espírito de Deus, resolveu o seu problema. Bispo não vai te enganar, apóstolo não vai te enganar. Irmãos, Deus está me mostrando que você... Deus está mostrando nada. Eu sou cheio do Espírito Santo e eu digo para você o que você está fazendo. O Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo não permite que você caia nos buracos, porque ele te conduzirá ao caminho que você deve andar, está escrito na Bíblia. Se encha do Espírito Santo. Meus queridos, amados irmãos, nós finalizamos a metade dessa série, desse estudo, sei lá como você queira, sabe, escrever aí o que é. Eu falo que é um estudo a respeito do Espírito Santo. Eu digo que é um objetivo, eu tenho um objetivo nesse estudo. Qual é o meu objetivo? Que você se encha do Espírito Santo. É só isso. O meu objetivo aqui é que você se encha do Espírito Santo. Sou o missionário Mano Litombe. Um beijo, um abraço, em nome de Jesus. Tchau, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e com parentes, tá bom? Obrigado, amigos. Na sequência nós iremos estudar, meditar e buscar em Deus para terminarmos esse estudo na segunda parte. Tchau, queridos.